Apóstolos, capítulo 12, a partir do verso 1 até o verso número 17, Atos, capítulo 12, versos 1 ao 17. Diz assim: naquela mesma ocasião, o rei Herodes decidiu maltratar alguns da igreja e matou ao fio da espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava os judeus, prosseguiu mandando prender também Pedro. E aqueles eram os dias dos pães sem fermento. Tendo-o detido, colocou-o na prisão, entregando-o a 4 grupos de 4 soldados cada um, para o guardarem, e pretendia apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro estava na prisão, mas a igreja orava a Deus com insistência em seu favor. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, algemado com 2 correntes, e as sentinelas guardavam a prisão diante da porta. De repente, veio um anjo do Senhor e uma luz resplandeceu na prisão. E ele tocou o lado de Pedro e o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E as algemas caíram dos seus pulsos. E o anjo ainda lhe disse: coloca as sandálias. E ele assim fez. E disse-lhe mais: põe a tua capa e segue-me. Ao sair, Pedro o seguiu sem compreender que o que estava acontecendo por meio do anjo era real, pois pensava tratar-se de uma visão. Depois de passar pela primeira e segunda sentinelas, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, que se abriu sozinha para eles. E saindo, desceram uma rua, e logo o anjo se afastou dele. Então, caindo em si, Pedro disse: agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Depois de refletir nessas coisas, Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas e oravam. Quando ele bateu no portão do pátio, uma criada chamada Rode saiu para atender. Reconhecendo a voz de Pedro, não abriu o portão por causa da alegria, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava do lado de fora do portão. E lhe disseram: estás louca? Ela, porém, insistia, mas eles diziam: é o anjo dele. Pedro, porém, continuava a bater. E quando abriram, eles o viram e ficaram espantados. Mas acenando-lhes com a mão para que fizessem silêncio, ele lhes contou como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: anunciai isso a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. Somente até aqui. Você crê no poder da oração? E eu faço essa pergunta a você nessa noite, não é uma pergunta feita de forma retórica, cuja resposta pode parecer óbvia para um cristão. É claro que creio no poder da oração. Eu faço essa pergunta porque muitos que se dizem cristãos, de fato não creem na prática no poder da oração. Alguns não creem e por isso oram de maneira dispersiva, displicente. Outros não crendo, não oram ou ainda simplesmente ignoram que essa é uma parte importante e fundamental da vida cristã.
Mas eu creio que a oração tem poder, que Deus responde orações, que Deus responde a oração do seu povo, que Deus responde a oração individual, que Deus responde a oração da igreja. Eu queria partir desse texto para fazer essa reflexão com você nessa noite. O texto diz que Herodes mandou matar Tiago ao fio da espada. Tiago estava jurado de morte e também percebendo que isso era uma medida popular, Herodes também resolveu mandar prender a Pedro. Afinal de contas, a mensagem que esses homens, esses apóstolos estavam trazendo, era uma mensagem subversiva para a fé judaica, uma mensagem que subvertia a fé judaica, visto que era a mensagem do Evangelho, onde apresentava que Jesus era o Messias prometido desde os tempos antigos, desde os tempos de Abraão, conforme a promessa do Senhor Abraão, da qual ele diz que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra, apontando assim para uma promessa messiânica. Era essa a expectativa do povo judeu. Não bastasse isso, os apóstolos agora testemunhavam que Jesus era o cumprimento dessas profecias e dessas promessas do Antigo Testamento, mas também havia um outro aspecto que gerava grande animosidade entre os judeus e os cristãos, sobretudo os apóstolos e aqueles que pregavam o Evangelho nessa época, que era justamente o fato de que Pedro, no capítulo 10, 2 capítulos atrás, também havia tido a experiência de pregar o Evangelho para Cornélio, um centurião romano, ou seja, a experiência, unindo-se à experiência de Estevão, que agora apresentava o Evangelho a um etíope e o batizava, que levava o Evangelho saindo da Judéia, indo para a região de Samaria. Agora Pedro também pregava o Evangelho e batizava toda uma casa, uma família e uma série de pessoas que estavam ali assistindo à casa de Cornélio. Não bastasse o fato da mensagem do Evangelho já corromper as bases do judaísmo, em que Jesus é o Messias prometido, agora trazia um outro fator, trazia o fator de que o Evangelho também quebrava as barreiras de preconceitos étnicos e raciais, não dando mais apenas o direito aos judeus de experimentarem a promessa de Deus na vinda desse Messias, mas abrindo essa possibilidade aos gentios, o que causava grande espanto, grande escândalo aos judeus, sobretudo os mais aguerridos à ortodoxia judaica. Portanto, pareceu bem a Herodes, que não era alguém bem visto do ponto de vista dos judeus, fazer essa média junto do povo, ou junto com o povo, mandando matar Tiago e mandando prender Pedro, provavelmente para a mesma finalidade. E o texto que nós lemos é esse, um texto em que a igreja orava continuamente por Pedro, como diz o verso 5, apesar deste estar encarcerado por ordem de Herodes, e agora encarcerado por cerca de 4 destacamentos de soldados, por 4 guardas que eram realizadas por 4 oficiais em turnos de 6 horas, ou seja, 16 soldados incumbidos de cuidar de Pedro numa espécie de segurança máxima, onde 2 deles ficavam presos ao prisioneiro e mais 2 cuidavam das portas que deveriam dar acesso à cela onde Pedro estava preso. Então, é nesse contexto que Pedro, sendo aprisionado, ele experimenta um livramento da parte de Deus.
a igreja fazendo contínua oração a Ele, fervorosamente, incessantemente, intensamente. Pedro então recebe a visita de um anjo na prisão, que lhe desvencilha das algemas, lhe tira da cela, lhe leva à rua e lhe dá novamente a liberdade, onde ele então parte à casa da mãe de João Marcos, e ali encontra os demais irmãos orando, e nós vimos que aquela moça chamada Rode vai ao seu encontro no portão e se alegra muito, e de tamanha alegria ela não lhe abre o portão, mas volta a dizer para os demais que Pedro estava ali. É nesse contexto, então, que a gente vê uma das experiências de oração mais intensas e mais transformadoras, eu penso, no livro de Atos. E eu queria compartilhar com você exatamente sobre o poder que a oração da igreja possui, a oração do corpo de Cristo. Não apenas o poder da oração nossa de forma individual, mas o poder que há na oração do corpo, na coletividade, no momento em que nós unimos as nossas vozes em torno de um único propósito, como isso tem poder diante de Deus. E eu queria então compartilhar com você nessa noite, partindo desse texto ao qual eu já pude colocar você a par um pouco do seu contexto, algumas lições importantes contidas nesse texto em questão, que me fazem afirmar que há poder na oração da igreja. E eu gostaria então de fazer algumas reflexões com você, com base então nesse texto. A primeira reflexão que eu gostaria de fazer com você é que a igreja deve priorizar a oração, sobretudo em momentos importantes. Sobretudo em momentos importantes. Por quê? No caso aqui, o momento é a perseguição. Como eu disse, Herodes havia lançado perseguição, talvez uma das primeiras perseguições que a igreja vai experimentar. Nós sabemos que Tiago será martirizado justamente nesse período, e é nesse primeiro momento de adversidade que essa igreja se posiciona. Ela não apenas sofre com a prisão de Pedro pelo Estado, mas ela busca o socorro de Deus contra o próprio Estado. E o que nós percebemos não é uma igreja acuada, temerosa, mas uma igreja bem fundamentada, não se intimidando com as circunstâncias adversas, não se detendo diante das tribulações e das dificuldades e da perseguição, mas uma igreja que ora, que coloca diante de Deus essa causa que somente Deus de fato poderia dar resposta. Para você ter uma ideia, eles estão lutando aqui contra o Estado, contra o poder do Estado. Pedro está numa cela de segurança máxima. Ele está aprisionado, por um lado, a um soldado, preso por cadeias, por outro lado, por outro soldado, e havia ainda mais 2 soldados que guardavam possivelmente 2 celas, 2 portões, de tal maneira que, se alguém resolvesse na marra livrar Pedro daquelas cadeias, teria de passar por toda aquela guarnição, superar aquelas celas de aço e fazer com que este prisioneiro fosse liberto. Quem poderia fazer isso? Humanamente falando, ninguém. Portanto, eu entendo aqui que a primeira lição que eu posso extrair desse texto é que a igreja deve priorizar a oração, sobretudo em momentos importantes, sobretudo em momentos difíceis. A oração, ela é uma parte constante e fundamental da vida cristã. Não há como um cristão viver sem orar.
A própria premissa de você ter nascido de novo leva a fazer com que a oração seja algo da sua nova natureza. A oração é a maneira como eu e você nos reportamos a Deus, e ela vai muito além de simples verbalizações, porque a oração é a maneira como eu e você, aqueles que nasceram, nós que nascemos de novo, nos comunicamos com o nosso Criador, com o nosso Senhor. Portanto, seja ela de forma verbalizada quando nós podemos, e nos momentos devocionais, nos momentos de aflição, seja ela no nosso pensamento, seja ela da maneira que for, que nós venhamos a elevar o nosso pensamento e direcioná-lo a Deus, e falarmos com Deus, ainda que seja no nosso interior. Essa é uma prática que faz parte por si só da nova natureza. É como eu estou aqui conversando com você, falando com o Leclerc, conversando com todos os que estão comigo. A oração, ela faz parte da minha nova natureza, porque é a maneira como eu falo com Deus. Mas não apenas isso, conquanto isso seja algo fundamental na vida cristã, tem muitas pessoas que pensam assim. Eu já ouvi gente falar assim, né? Parece ser uma grande piedade, mas é uma falsa piedade, quando se diz simplesmente, não, eu não gosto de pedir nada a Deus, não. A Deus eu gosto apenas de agradecer. Geralmente, quando eu ouço essa frase da parte de alguém, Leclerc, eu entendo que essa pessoa ainda não teve uma experiência com Deus, porque a experiência genuína com Deus, que leva a uma conversão genuína, faz com que o indivíduo, faz com que a pessoa que tenha sido alcançada por essa graça, tenha noção absoluta da sua condição de miséria, e sabe que nada na vida ele faz, nem pode fazer, se não for por graça de Deus, por mérito de Deus, e na verdade ele se torna um pidão. Ele se torna um pidão no sentido de entender que não há limites para o poder de Deus, e que Deus deseja realmente que falemos com Ele o máximo possível. Esse conceito ele é libertador, porque você não atribui nada mais a você mesmo, nem ao inimigo, né? Porque mesmo que as coisas todas deem errado, você sabe que a mão de Deus está nesse negócio. Exatamente. Vai falar com quem? O seu negócio é com Ele. Vai pedir para quem? É com Ele. Então, quando eu tenho pessoas que eu converso assim, não, eu gosto muito de agradecer, é uma pessoa que ainda não entendeu a mensagem do Evangelho, que a mensagem do Evangelho nos diz, como diz o salmista no Salmo de número 116, se não me engano, ele diz, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem dado. O que se pode dar a Deus? Qual é o tipo de agradecimento que se pode dar? Serei eu melhor do que Deus a ponto de só apresentar a Ele ações de graças? Não. O Davi no Salmo 51, né? Se Deus quisesse sacrifícios, eu daria todos os bois que eu tenho, eu daria tudo. Agora, qual é o grande lance? O grande lance é: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor, pagarei os meus votos. É eu tomar o cálice que Ele me dá de forma graciosa. O que eu posso fazer para esse Deus é apenas reconhecer: Senhor, a mim cabe pedir, eu não tenho recursos, até o que eu te der, eu darei como resposta ao que o Senhor já me deu. Portanto, é uma falsa modéstia, porque na verdade, aquele que nasceu de novo sabe da sua condição e sabe que carece e precisa de Deus em toda circunstância. E eu diria mais, eu incentivaria mais ainda, eu diria, deve priorizar sobretudo a oração nos momentos mais difíceis. Pode falar. Não, é por isso que os caras oram no livro de Salmo, né? Eles oram reclamando, eles oram se queixando, eles acusam Deus, porque eles sabem que só Deus é que pode responder mesmo, não tem ninguém mais a quem... Não há ninguém mais a responder. A quem recorrer. E eu uma vez, meditando sobre essa, uma vez não, mas hoje mesmo comentei isso, eu falei o seguinte: não há um ingrediente melhor para o alimento do que a fome. Você já deve ter ouvido o ditado que diz assim: o melhor tempero é a fome. A fome é o melhor tempero. A fome transforma. Você chega com fome em algum lugar, você come e saboreia de forma diferente. Você experimenta não apenas aquela regularidade, a disciplina da alimentação, mas você experimenta fazer aquilo por uma necessidade.
Isso é uma coisa que eu vejo que a gente encontra nas Escrituras, como você falou. Não é apenas o ato de orar, conquanto a oração e a devoção, nossos devocionais, nossa oração, meditação nas Escrituras, deva ser uma constante em termos de exercício da vida cristã e disciplina da vida cristã. Contudo, há uma diferença muito grande quando eu dobro os meus joelhos pela manhã em um exercício devocional diário, daquele momento em que eu estou angustiado, que não tem hora nem tempo, é de manhã, de tarde ou no meio de uma madrugada, e eu estou angustiado e eu preciso simplesmente me livrar daquela angústia, e eu só tenho um caminho, é apresentar a minha súplica, é apresentar a minha oração, é apresentar a minha necessidade diante de Deus. É como quando o cara chega para comer uma boa comida e além de tudo ele tem fome. É verdadeiro. Raspa o prato, sai de dentro, e a oração é assim. Portanto, a igreja deve priorizar a oração, e eu digo igreja aqui agora em todos os sentidos, tanto no sentido coletivo, quanto você que faz parte da igreja, que faz parte do corpo de Cristo. A oração deve ser priorizada, mas sobretudo nos momentos de dificuldade, nos momentos importantes, porque Deus quer de fato ouvir a nossa oração. Deus não nos olhará do tipo assim, esse vive me pedindo, ou como algumas pessoas pensam, eu não vou pedir tanto a Deus, porque pode esgotar Deus, Deus tem coisa mais séria para dar atenção. Ora, não existe coisa mais séria para Deus dar atenção do que a necessidade e a seriedade da sua vida e da minha vida. Portanto, peça, ore, priorize a oração e não deixe de orar em tempos de tribulação, não deixe de orar em tempos de perseguição, mas busque a Deus, ore incessantemente, intensamente. A segunda lição que eu aprendo nesse texto, porém, é que a igreja deve orar com intensidade, fervorosamente, diligentemente. Ela deve orar sobretudo em momentos adversos, mas eu acrescentaria então, com intensidade, fervorosamente, diligentemente. Não é aquela oração meia bomba, não é aquela oração que se faz antes de comer um prato de comida, de forma muitas vezes somente religiosa. A gente está falando aqui, no verso 5 do capítulo 12, Lucas relata que Pedro estava preso a mando de Herodes, a igreja, porém, fazia contínua oração diante de Deus. Algumas traduções dizem contínua, outras traduções dizem uma oração veemente, uma oração de forma mais incisiva, porém, a palavra grega traduzida ali, a palavra ektenos, que é a mesma palavra que Lucas usa no seu evangelho, no capítulo de número 22, a partir do verso 39 em diante, quando fala da oração que Jesus orou com toda a intensidade no Getsêmani. Jesus orou de forma tão intensa no Getsêmani que Lucas utiliza uma determinada palavra para essa intensidade. É a mesma que Lucas usa para que a igreja esteja orando fervorosamente, intensamente. Significa dizer que não era uma oração qualquer, não era uma oração da boca para fora, era uma oração incessante, era uma súplica, era uma oração intensa, era uma oração de verdade. E é interessante que a Bíblia nos diz, por exemplo, sobre essa intensidade na oração, que Elias era homem sujeito às mesmas paixões do que nós, e orou com intensidade, e Deus reteve chuva por 3 anos e meio, e orou fervorosamente, intensamente novamente, e Deus deu chuva. Portanto, a oração, ela é respondida por Deus muito mais quando ela parte de uma verdade dentro de nós. Jó diz, numa passagem do livro,
que Deus não ouve a gritos vazios. Gritos vazios não ouve o Todo-Poderoso. E eu entendo que naquele texto que Jó está dizendo são gritos que não são consubstanciados por uma necessidade real. São como a criança que sai, o grito vazio é como a criança que sai com o seu pai e que fica pedindo naquela idade: pai, eu quero aquilo, pai, eu quero aquilo, pai, eu quero aquilo, sabendo o pai que nada daquilo de fato é algo necessário e nem que a criança de fato deseja. Mas qual pai, Leclerc? Você é pai de 2 meninas, eu sou pai de 3, 2 meninos e uma menina, sou avô de um menino. Qual de nós, com condição de darmos aquilo que nossos filhos pedirem a nós, ou tiverem pedido, ou tiverem pedido no passado, né, enquanto eram crianças, aquilo que nós tínhamos condição, o que nós não demos que de fato lhes faria diferença, que a gente sabia que de fato essa menina quer de fato esse presente, esse menino quer de fato esse outro presente. Meu filho Mateus, ele mais novinho, ele queria uma bicicleta que era uma bicicleta da moda, e eu tinha condição de comprar aquela bicicleta para ele. Comprei em 10 vezes aquela bicicleta, paguei aquela bicicleta em 10 prestações, mas o que causou espanto nele, eu sabia que ele queria muito aquilo, e ele só tinha falado isso para mim uma única vez, e ao comprar aquela bicicleta para ele falou uma vez comigo, eu voltei no dia seguinte no lugar, comprei aquela bicicleta, mandei produzir exatamente como ele queria, como ele viu no lugar, e pedi para que tirasse a roda, botei no meu carro, levei, montei em casa, e 1 ou 2 dias depois aquela bicicleta estava lá em casa. E ele nunca me disse, mas ele disse para a mãe, ele falou para a Alessandra: mãe, meu pai me deu a bicicleta e eu nem precisei pedir muito, porque ele só havia comentado comigo, e ele achou aquilo espantoso, né, do tipo: meu Deus, eu falei para o meu pai que eu queria aquilo, porque era algo que eu sabia que ele já queria de verdade há muito tempo. Que lembra a parábola do juiz Inico, né? Julga a minha causa, não é? Quando Jesus diz aos discípulos que o juiz, por ser iníquo, atendeu na insistência. Mas Deus nos trata de uma outra forma. E aí, o que eu percebo é que quando aquilo é carregado de uma intensidade, de uma verdade, não é um grito vazio, não é uma palavra da boca para fora, não é uma oração lançada ao vento, não é um me dá isso, me dá aquilo, mas é algo necessário. Então, em primeiro lugar, eu lembraria você: ore intensamente, priorize a oração, sobretudo em momentos importantes. Segundo, ore de forma intensa, de forma fervorosa e diligente, ou seja, faça a oração por aquilo que de fato tem valor e é uma necessidade para você. Isso tem um peso diferente no ouvido de qualquer pai. Terceiro lugar, terceira reflexão que eu retiro desse texto: de modo geral, eu diria para você, a igreja desconhece o poder da sua oração. E isso é interessante, porque não são poucas as vezes que a gente percebe que pessoas não oram porque não acreditam que podem ter a oração respondida. Outros às vezes oram e não acreditam que Deus irá respondê-la. Outros oram e Deus respondendo não acreditam que foi Deus quem respondeu. Portanto, de modo geral, a igreja desconhece o poder que possui a sua oração. Olha, eu posso dizer para você, da minha própria pessoa, como eu tenho experiências em circunstâncias da minha vida que eu oro e circunstâncias que eu não oro. Isso me lembrou até um caos. Quando eu era garoto na Assembleia de Deus, um missionário estava na igreja lá e teve um momento de oração de cura dos enfermos. E tinha um camarada que era paraplégico. Estava lá na cadeira de roda e tal, e o camarada orou por ele. Todo mundo conhecia o cara realmente era doente. Ele orou por ele e aí o cara levantou no meio do culto, né? E a gente viu, né? Hoje se fala muito de milagre na televisão, tá, mas pouca gente viu
milagre de verdade. E o cara andou, eu lembro do diácono falando assim, pastor, ele andou mesmo. Eu falei assim, então, mas foi por isso que nós oramos, porque ele andasse. Exatamente, né? Meu Deus, funciona. Funciona. Eu conheci um evangelista que dizia isso, pastor, funciona. Eu disse, pois é, irmãos, funciona, né? E isso está presente dentro desse texto, porque olha que coisa interessante, os irmãos estão orando intensamente, fervorosamente para Deus responder. Pedro é liberto da prisão, ele tem aquela experiência com o anjo, quando ele cai em si, ele está na rua, já está livre, e ele parte para a casa de Maria, mãe de João Marcos. Ao chegar lá, ele encontra a igreja orando por ele. Senhor, liberta Pedro. Senhor, liberta Pedro. Ele bate no portão. E a Rod, essa moça, vai ao portão, ouve a voz de Pedro, fica tão feliz que nem lhe abre o portão, volta correndo para dentro de casa e diz assim, o Senhor ouviu as nossas orações, Pedro está aí. Qual a resposta que ela recebe? Ela recebe a primeira resposta, estás louca, você é maluca. Eu me lembro do Nicodemos falando do ateísmo cristão. É a pessoa que diz crer em Cristo, né? Diz ser cristã, mas vive como se Deus não existisse. Então, é a pessoa que diz assim, não, eu acredito que Deus é poderoso. É filosófico, né? Mas não é transcendente. Não é transcendente, não tem experiência. Não tem experiência. Então, ela não, você está louca. Mas vem cá, nós estamos orando por isso. Ele está aí mesmo. Eles disseram, estás fora de ti. Então, de modo geral, a igreja desconhece o seu poder, o poder da sua oração. Primeiro, porque às vezes ora e não crê que o milagre pode acontecer. Estás fora de ti. Segundo, porque às vezes tenta explicar de forma racional o milagre. Não, ele está aí mesmo. Não, então deve ser o anjo dele. Ou seja, não tem jeito para Deus, parece, nesse negócio aqui, de fazer esses crentes acreditarem que Ele responde a oração. Será que não tem jeito de Deus fazer-nos acreditar que Ele responde a nossa oração? Será que nós vamos relativizar? Será que nós vamos racionalizar a oração quando uma vez respondida? Não, certamente não deve ter sido Deus. Deve ter sido alguma conjuntura das circunstâncias. Eu orei por aquela enfermidade. Mas não é possível que a pessoa estivesse de fato doente. Eu vou contar para você aqui uma experiência minha. Há uns anos atrás, meu filho ficou doente. Ele teve meningite e ele avançou para uma meningite meningocócica. E ele foi desenganado pelos médicos. Meu filho mais velho, o Bruno, ele foi desenganado pelos médicos e disseram que ele iria evoluir para óbito. Em questão de 3 ou 4 horas ele entrou em coma, perdeu a consciência, espasmos musculares e tudo mais, e foi para coma mesmo, ficou ali, e um monte de exames e tudo mais. E o primeiro teste de líquor que fizeram, retiraram da espinha, da medula espinhal dele, um líquido que deveria sair translúcido, né, como a água, um copo d'água, saiu verde, aquilo, uma secreção de fato completamente infecciosa. E aí falaram que ele iria evoluir para óbito, as petequias já pelo corpo inteiro. E aí então, irmãos, eu comecei a orar. Orei todos os dias que passei com ele naquele CTI. Passei vários dias com ele naquele CTI, mas foi uma coisa interessante, porque no terceiro dia que eu estava ali orando, de noite, eu estava dormindo, eu estava sentado, ele estava na cama, e eu estava em isolamento junto com ele. Eu senti uma coisa, rapaz, um negócio muito forte, vindo pelo corredor do hospital, e passando pela porta, e passando pela minha frente, indo próximo da maca. E eu achei aquilo esquisito, porque eu não conseguia me mexer, eu não conseguia gritar, eu não conseguia falar. Era uma coisa que eu só pensava em Jesus na minha cabeça, que eu falei, meu Deus do céu, que circunstância é essa?
Posteriormente eu me lembrei que algumas pessoas tiveram uma experiência com o anjo do Senhor, não conseguiam nem se mexer, caíram de joelhos, choravam e tudo mais na escritura. Mas eu sei que aquilo chegou até a cama do meu filho, deve ter ficado ali uns 10 segundos, e depois eu senti aquilo saindo de novo, indo embora. E eu voltei aos pouquinhos, voltei a me mexer e tudo mais, e achei esquisito. Olhei para ele, isso devia ser por volta de 3 horas da madrugada, voltei a dormir. No dia seguinte, 9 horas da manhã, a hora que eu abri os olhos, o meu filho, que estava condenado à morte, estava sentado na cama. Olha só. Bruno está na minha casa ali, ele talvez esteja ouvindo isso. Ele estava sentado na maca e ele estava consciente, sem febre, sem nada. Os médicos começaram a fazer todos os exames, recolheram novamente o líquor da medula espinhal, estava translúcido. Isso no 3º dia, estavam dizendo que estava evoluindo para óbito. Ele teve que ficar no hospital por 8 dias para fechar o ciclo do antibiótico. Apenas por causa disso, fizeram todas as ressonâncias e tomografias, ele não tinha nada. O médico disse que se ele sobrevivesse ficaria cego ou mudo. Ele não foi nenhuma área de sua vida afetada. E aí, então o neurologista chegou para mim e disse assim: nós erramos o diagnóstico, certamente não era meningocócica. E ele estava cheio de bola roxa pelo corpo todo. Mas eu já vi, no tempo que eu pastoreei a igreja, né? Durante um tempo, você sabe que eu fiquei à frente de uma igreja durante uns anos. Sim. Eu já vi várias pessoas falando da própria experiência, porque essa questão você fala aqui, o pessoal está vendo, você está falando de uma forma bem humorada, com tranquilidade, nesse momento. Mas ninguém tem noção do desespero. Porque eu acho que essa coisa da oração, né, do fervor, da oração, da intensidade, ela vem do desespero. É claro. Então Deus nos leva a situações de total impossibilidade. Essa é a fome. Então, esse é o tempero. E a gente aí quando a Bíblia diz que o Espírito de Deus intercede por nós, porque nós não sabemos interceder, porque nesses momentos nós não sabemos nem o que dizer, é verdade, nem o que pedir. E é muito difícil, cara. A gente está falando isso aqui, eu já preguei sobre isso, você também, outros irmãos já pregaram, mas de fato, quem nunca chegou no fundo do poço, quem nunca chegou, você teve o caso do seu filho, eu já tive o caso da minha filha também internada com pneumonia. Você conhece um pouco da minha história, você também, né? Nós dois já tivemos lá, eu e você já tivemos no bico do corvo algumas vezes. E só quem deu o rasante com o corvo, meu irmão, é que sabe que está numa situação de total dependência de Deus mesmo. E essa oração é verdadeira. É verdade. É verdade. John Stott, que é um autor onde tudo que você encontrar sobre ele, você pode ler sem medo de ser feliz. Verdade. Ele, comentando sobre esse texto, ele diz assim: é irônico que o povo que estava orando com fervor e persistência para a libertação de Pedro pudesse considerar louca a pessoa que lhes informava que suas orações haviam sido respondidas. E é interessante, porque essa é muitas vezes a nossa experiência. Nós oramos, mas não acreditamos que Deus pode fazer. E Deus pode. E por fim, irmãos, há uma frase que eu destaco do livro de um autor chamado Bill Hybels. Eu acho que essa frase não é originalmente dele, mas ele também usa num dos seus livros. Há outros que também destacam essa frase. E.M. Bounds, por exemplo, é um deles, no seu livro Poder através da Oração, que diz assim: quando nós trabalhamos, mas quando nós oramos, Deus trabalha. E essa é uma grande verdade, né? Me lembro do testemunho de homens como Lutero, que dizia que no tempo em que tinha muita coisa para realizar, gastava 2 vezes o dobro do tempo em oração, porque tinha coisas difíceis demais para realizar, precisava muito da assistência de Deus. Hoje, o que a gente vê é que quando está soberbado de coisa, a gente diz assim:
E ouve também muita gente dizer, eu não tenho tempo hoje para orar, não, porque eu tenho muita coisa para fazer. Lutero fazia o contrário, ele dizia assim, eu preciso me dedicar 2 vezes mais em tempo para oração, porque eu tenho de fato muitas coisas para realizar. E já que nós somos discípulos de Jesus, né, parece que eu vou falar o óbvio, né? O nosso mestre não fazia nada sem orar. Sem orar. Até para escolher, nós estamos falando do Deus encarnado, nós não estamos falando de um profeta, de um mártir, de um pastor, estamos falando do próprio Deus encarnado. A Bíblia diz que ele orou para escolher os discípulos, ele orou quando foi tentado, ele orou no Getsemane, chamou os discípulos, orou para enfrentar a cruz. É verdade. Ele orava constantemente, separava momentos de oração. Não há nenhum movimento que ele tenha feito. Nós estamos falando do próprio Deus encarnado, sem primeiro ter orado. E é uma prática que a gente perdeu com o tempo. É verdade. Talvez por causa da pós-modernidade, ou por causa da incredulidade do nosso coração, ou por causa da facilidade. Outro dia eu estava vendo um missionário falando, também os missionários são ótimos, né? Porque eles têm um esquema com Deus aí que a gente não sabe qual é. Eles estão lá, não tem outro recurso. Ele estava contando que antigamente, né, a gente, assim, você tem filho também, né? Aí marcou um horário para chegar e não chegou. Aí não chega, madrugada, não chega. O que a gente fazia? A gente orava. Agora você manda no WhatsApp. E pede para fazer uma ligação de vídeo. Não é? A pessoa tinha uma dor, de qualquer maneira, ela orava, ela buscava o socorro na oração e a resposta tinha que ser Deus apenas para dar. Hoje em dia você pede uma receita do Tramal, se a dor for muito forte, para você poder resolver. Portanto, como você bem colocou, Leclerc. Então, assim, irmãos, para concluir, quando nós trabalhamos, quando nós oramos, Deus trabalha. Então, que poder tem a oração da igreja? Que poder tem essa nossa oração? Primeiro, a oração da igreja produz tranquilidade em meio à tribulação. O texto diz que Pedro estava preso para ser apresentado aos judeus, mas estava dormindo. Eu hoje, por muito menos, perco o sono. Poxa, mas não vou nem falar de mim. A oração que a igreja estava fazendo por ele estava lhe dando tranquilidade, ao ponto de ele ter paz no seu coração acerca do momento que estava experimentando e vivendo. Segundo, a oração da igreja faz a luz resplandecer em meio às trevas. No meio das trevas da noite, aprisionado ali por 2 guardas junto de si, com mais 2 tomando conta da cela, Pedro tem uma visão, que ele julga ser visão, mas é um fato que está acontecendo. Há um grande clarão que chega, é o anjo do Senhor. E a oração, irmãos, tem esse poder. A oração clareia as coisas. A oração faz a gente perceber a porta de saída. A oração faz a gente perceber aonde está a luz no fim do túnel. A oração acende a lâmpada da casa. A oração abre os nossos olhos para as coisas que estão ali, às vezes a gente não está enxergando. A oração, sobretudo naqueles momentos mais adversos, ela é como aquele sol que vai nascendo depois de uma noite tenebrosa. Ele vai trazendo luminosidade e vai trazendo clareza em meio às trevas. Terceiro, a oração da igreja produz livramento em meio à tribulação. Foi isso que Pedro experimentou. A luz surgiu, o anjo surge e o anjo faz um milagre que ninguém podia fazer. Era humanamente impossível um homem se livrar de uma guarda como aquela. 16 soldados, 4 por turnos de 6 horas. Mas a oração faz com que as coisas aconteçam, cada coisa no seu devido tempo. E é assim, irmãos, quando a gente ora, a gente experimenta Deus não apenas mostrar a saída, mas Deus fazer as peças se encaixarem, as coisas acontecerem. E aqui eu quero dizer para você uma coisa: a oração humilha a gente, porque o ato de orar é um ato de humilhação. Verdade. O ato de orar é o ato da conscientização de que há uma circunstância maior do que eu e você podemos suportar, podemos resolver.
e nós clamamos aquele que pode todas as coisas. E parece que esse que pode todas as coisas, muitas vezes, Leclerc, nos deixa chegar nessa condição, nesse momento, para que a excelência do poder seja dele e não nós. Nem vou comentar isso aí. Né? A gente chega no fundo do poço e no momento que a gente clama, a gente diz: meu Deus, olha como a coisa aconteceu. E quanta experiência a gente tem para contar sobre isso. E por fim, irmãos, a oração da igreja produz consolação, porque uma vez tendo sido liberto, uma vez saindo dali, Pedro sai, busca os irmãos e chega lá, ele manda um recado de forma especial para alguém que estava jurado de morte, para seu irmão Tiago. Tiago, provavelmente o recado, ou possivelmente o recado teria sido: Tiago, fica frio, Deus está no controle, Ele sabe o que faz, Ele é poderoso para livrar, de tal maneira que Tiago, em face da morte, em algum momento da vida, sabia que essa era a vontade de Deus, porque se Deus quisesse, assim também o teria livrado, como livrou a Pedro. Então, a oração, irmãos, produz consolação, produz tranquilidade em meio à angústia, traz a luz em meio às trevas, traz a resolução em meio aos problemas mais difíceis e produz consolação ao nosso coração. E traz a paz até para os momentos de tribulação, né, cara? Porque no texto que você leu, por exemplo, Pedro sai e Tiago fica, né? Pedro sai e Tiago fica. Nem todas as respostas, porque é bom que todos os irmãos sempre se lembrem disso, nem todas as respostas de Deus que glorificarão a Deus vão ao encontro dos nossos pedidos. Mas eu acho que o legal na oração, na prática da oração, é a paz ou a crise, é a convicção de que você está num momento e Deus está governando. Exatamente. Te ajudando ou te atrapalhando, Deus está governando, de alguma forma. Te dando a vitória naquilo que você julga ser vitória, ou naquilo que as pessoas julgam ser a tua derrota. Exatamente. Né? Isso aí, verdade. E é isso. É isso? É isso, irmão. Rapaz, eu lembrei de umas 30 músicas. Como é que faz? Ai, você que sabe. Lembrei uma do Paulo César Brito, né? Ó. Parece que foi sonho, um anjo apareceu, foi logo me falando pra depressa levantar. Pedro, calce as sandálias, hoje eu vim te libertar. A igreja está orando sim, e Deus